necessário demais, essencial, conhecer o perfil do seu cliente, conhecer os perfis das pessoas, conhecer como é que elas se comportam e identificar isso. Imagina só que situação ruim, não é mesmo? O cliente ele se sentiu exposto pelo corretor e isso se deve ao fato de provavelmente o cliente ter um perfil predominantemente introvertido. As pessoas assim, elas detestam ser o centro das atenções. E quando isso acontece, elas sentem muita vergonha mesmo. Elas não conseguem se desenvolver numa conversa, não conseguem confiar no corretor e assim vai. Vamos imaginar se fosse ao contrário. Então, vamos trocar a cena. Se fosse o cliente extrovertido e o André chegando bem introvertido, né? E o cliente lá todo animado, e ao invés do André chegar falando boas-vindas alto, ele baixa a cabeça, com aquela cara de sério, quase não conversa, não olha para os olhos do cliente, não dá muita importância. E esse cliente que é extrovertido, ele também vai se sentir excluído. E a primeira coisa que ele vai reclamar é com a falta do calor humano desse atendimento. Mas o que então deveria ter acontecido no caso do André e do cliente que foi embora, né? Vamos pensar assim, se a gente for voltar à história, pensa, André ele deveria ter chegado até o cliente com uma abordagem que eu chamo de abordagem base. A abordagem base é aquela que nós iniciamos para prestar atenção no comportamento desse cliente, na forma como o cliente chega, na forma como o cliente começa a falar, a postura, expressões, movimentos corporais. Existe um processo que nós chamamos de calibragem, que acontece nos primeiros minutos de atendimento, onde o corretor ele precisa parar para analisar todo o conjunto postural desse cliente. Criar então rapport, que é uma sintonia, e identificar o comportamento desse cara. E aí depois o André agiria. Na PNL, calibragem significa perceber as diferenças. Todos nós temos a capacidade disso, de perceber a diferença das pessoas, e a gente usa todo dia isso. Por isso que vale muito mais a pena a gente desenvolver isso, aperfeiçoar, mas na maneira certa, no julgamento certo. Assim a gente consegue entender as diferenças sutis, leves de expressão, enquanto a pessoa está ali falando com você. Quando nós observamos ou deciframos outras pessoas, isso significa calibrar os sinais, sentir os sinais pequenos. Porém, eles são decisivos, que podem nos fazer perceber como que essa pessoa reage. Sabe o que acontece? Nós confiamos demais no verbal, gente. E em como essa pessoa tá falando, e a gente esquece de observar o restante da comunicação, que é a comunicação não verbal. Então eu auxilio você a entender sobre esse processo, que inclusive no corretor de outro nível, você consegue conhecer o processo, todo o processo de calibragem do seu cliente.